posicionamento do Jacques Wagner está fantástico com um detalhe errado. Só tem um detalhe errado. E esse detalhe eu posso garantir que ele está errado. Não é Lula o problema da comunicação do PT. Muito pelo contrário. Lula é a favor de toda essa modernização que o Jacques Wagner está falando. Só que o desespero do PT é que o PT sem Lula é muito pequeno. O Lula é maior que o PT. Isso é um ponto muito importante. Não digamos que um grande problema você conceber... Não é um problema não, é fantástico você conceber a ideia de que o PT precisa modernizar, é uma coisa fantástica você conceber a ideia de que o PT tem que se adequar à nova realidade, igual ele citou a neta dele. Ele citou o fato do Covas estar exatamente o que eu tenho falado aqui há muito tempo, né, de que enquanto no que a gente chama, entre aspas, de direita, que é para onde o Ciro Gomes está indo, para o PSDB, nós temos uma turma totalmente moderna em volta dessa direita. Em contrapartida, o PT ainda acha que vai numa gráfica imprimir santinho e vai ganhar uma eleição distribuindo santinho. Aí, o Jacques Wagner está certo. Mas nesse ponto aqui eu não concordo. Na hora que ele fala que após o resultado das eleições municipais, Jacques Wagner defendeu a renovação do PT e disse que o partido não poderia mais ficar refém do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, o PT não é refém do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é um semancol. E esse semancol é importante. O que sobrou do PT é graças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o povo não conhece o trabalho parlamentar. O povo nem sabe o que faz um deputado. Não era essa a campanha do Tiririca? Você sabe o que um deputado faz? Eu também não, mas quando chegar lá eu vou te contar. O povo nem sabe o que um deputado faz. O povo nem sabe o que o Jacques Wagner faz, o povo nem sabe disso. O povo acha que o deputado é um cara que você vota porque ele é um cara de gente boa e você está votando nele para ele ganhar um bom salário. O povo, ele conhece o trabalho do ex-presidente Lula. Então, o que o povo conhece de PT, o que sobrou de PT hoje, é o contrário do que o Jacques Wagner. Olha, disse que o partido não poderia mais ficar refém do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o PT cancela o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT vai virar um micróbio. Porque grande parte do que existe hoje de credibilidade sobre o PT é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, um semancol, parece que as pessoas elas não possuem consciência dos seus tamanhos. Né? O Jacques Wagner fez uma argumentação fantástica até chegar num ponto em que ele traz uma completa assunção de estupidez quando ele fala, né, que após o resultado das eleições, Jacques Wagner defendeu uma renovação no PT. Essa renovação ela tem que ser naquilo que ele criticou antes. Nos pontos fracos. Você não precisa renovar o ponto que é forte. E a única coisa que sobrou de forte no PT é o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o PT, ele desmoronou, ele desconfigurou, ele perdeu toda essa capacidade de conversar com as bases. E aí eu falo com vocês agora por experiência própria, porque eu estive em contato com o presidente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer essa modernização. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer trazer o partido para esse ambiente mais moderno. Só que o partido está cheio de pessoas retrógradas, o partido tem traidores que querem, obviamente, ir para o lado de defender os interesses dos Estados Unidos, e o que está rolando é que esse PT, dividido internamente, está sofrendo esse conflito de identidade. Mas se o Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente deixar de refenzar o PT, como fala o Jacques Wagner, a pergunta básica que eu faço para vocês é: o que vai sobrar para o PT? Se eu perguntar para vocês do chat aqui, algum de vocês conhece alguma coisa que o Jacques Wagner tenha feito, além de ter feito esse pronunciamento que eu acabei de falar? Não. O povo brasileiro conhece o que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez. Então, o que ainda segura o tamanho do PT é a confiança que existe sobre uma administração de 8 anos que deu resultado econômico, deu resultado social e deu muito certo.
Então, cancelar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma coisa que, se o PT fizer, ele vai merecer o destino que ele vai ter. Então, se o PT cancelar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não precisa nem ter dó de ver o PT acabando, porque o alicerce do PT... O PT não é refém do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, ele está ainda existindo por causa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma história de 8 anos na presidência que as pessoas não esquecem dessa história. Mas uma coisa nós precisamos admitir, as pessoas que viram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva governando não são esses jovens que estão hoje fazendo campanha, nesses jovens de 16 anos que saíram às ruas hoje pedindo para votar contra o Boulos, para o Boulos não invadir casa de ninguém. Essas pessoas, elas não conhecem o trabalho do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se o Jacques Wagner estiver querendo se adequar a essas pessoas, tentando tomar essas pessoas, talvez do Bolsonaro, cancelando o ex-presidente Lula, ele vai estar repetindo o erro do Ciro Gomes, que é tentar jogar fora aquilo que você tem para tentar conquistar algo novo. Essa estupidez não pode acontecer de forma alguma. Você não pega o melhor jogador do seu time e substitui o melhor jogador do seu time para você começar do zero. Então a ideia é, o PT precisa admitir tudo que o Jacques Wagner trouxe aqui, com exceção dessa parte, que é a parte que eu considero a parte estúpida, tudo que ele trouxe aqui tem total pertinência. É preciso entender que você não faz política como você fazia há anos atrás, é preciso entender que você não conversa com os trabalhadores uberizados como você conversava com os trabalhadores de fábrica, mas em contrapartida é preciso entender que grande parte do que ainda está com o PT está por causa do ex-presidente Lula. Você, Jacques Wagner, e o resto do PT estão dispostos a jogar tudo isso fora para começar do zero com um novo discurso? Vocês estão dispostos a julgar tudo que o PT construiu de reputação fora, cancelando o ex-presidente Lula, para começar do zero como o Ciro Gomes está fazendo? Daqui a pouco Jacques Wagner vai propor a aproximação com o PSDB? Não, não é necessariamente isso. É preciso entender que sim, existem falhas na comunicação do PT, como ele apontou. Você não pode fazer política hoje como você fazia política 20 anos atrás, tudo isso está muito correto, mas você pegar uma lenda viva, que é um cara que governou o Brasil por 8 anos, criou toda uma história, né, de desenvolvimento do Brasil, e julgar esse cara fora só porque alguns estão criticando, é morder a isca. Só porque a Globo está criticando o Lula, nós temos aí os playboys criticando o Lula, julgar o Lula fora por causa dessa pressãozinha é, sem dúvidas, a maior estupidez que eu já vi vinda de uma pessoa do PT, por mais que tudo que ele tenha falado antes tenha total pertinência. É preciso modernizar, sim, mas modernizar não significa jogar o que deu certo fora. Modernizar significa trocar aquilo que não está dando certo, modernizar significa adicionar novas ferramentas, mas de forma alguma modernizar significa pegar o melhor jogador do time, jogar fora para começar a treinar novos jogadores. Vamos cair na real.